Já dá para colocar essa derrota na conta do Cuca? Não, lógico que não dá. Né? Ainda não. O que o Cuca fez ontem foi uma série de mudanças, série de substituições, que o Corinthians já estava atrapalhado, se atrapalhou mais ainda, né? Mas é justificável. É. Um técnico que está chegando agora, não é, Chico? Eu entendo assim, como a gente comentou ontem no Mesa Redonda, quarta-feira é uma decisão para o Corinthians. Quarta-feira é o jogo. O Corinthians foi atrás do Cuca muito por causa da disponibilidade. O Duílio ainda comentou com a gente, você pensou no Dorival? E o Galhardo? Ele falou assim, eu não tinha tempo, eu preciso me classificar quarta-feira. Eu precisava de um cara que eu ligasse, ele viesse amanhã treinar. E resolvesse. Resolver. Então eu acho que o Cuca pensou o seguinte, bom, eu tenho um jogo. Nossa Senhora. Vou testar tudo nesse jogo. Eu não consigo, assim, eu não acredito que isso que o Cuca fez aí, a escalação e as substituições, eu não consigo acreditar que foram assim, alternativas premeditadas, treinadas, elaboradas. Não foi nada disso. Ele botou os caras, quero ver você em campo, quero ver você, tá ruim, troca, sai, deixa eu ver o outro, como é que esse se comporta na pressão. Sinto que o Cuca usou o jogo para olhar, observar. Agora ele tem ali 2 treininhos e aí ele vai ter que tomar uma decisão. Aí o que você está... Essa sua explicação que você deu no Mesa ontem, inclusive, sim, combina muito com a entrevista que ele deu depois do jogo. Não sei se você... Eu não sei se a gente vai pôr fim, a gente vai pôr entrevista do Cuca? Não sei, aqui. Então nós vamos pôr. Tá, beleza. Então nós vamos... Você vai ouvir mais ou menos isso que o Salazar falou da boca do próprio Cuca. Foi forte a entrevista. Foi forte a entrevista, mas foi uma entrevista mais ou menos parecida com o que você disse. Né, Michele? Vamos ver aí, então. Vamos ver. Tem muita coisa para o José Paes falar sobre o Corinthians hoje. Teve protesto, é isso? Mas o protesto foi das jogadoras do Corinthians? Eu não estou entendendo nada. As jogadoras do Corinthians protestaram contra o Cuca? Meu Deus, o que está acontecendo? José Paes fala tudo pra gente agora. E também vai trazer aí, vai falar sobre esse péssimo resultado de ontem. Boa noite, Zé. Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. Pois é, o clima aqui tá daquele jeito, né? Muitas coisas para a gente falar em relação ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu tô aqui em frente ao Parque São Jorge, aqui na Zona Leste de São Paulo. Vou pedir para o glorioso Márcio Arcângelo, nosso Cinegra da vez, mostrar para vocês aí o clima aqui, ó. Algumas grades, alguns seguranças ali, bem em frente aqui à entrada social do Corinthians. Hoje tem reunião importante do Conselho Deliberativo do clube aí para definir, para aprovar ou não as contas de 2022. E também está marcado um protesto para daqui a pouquinho, às 19 horas, famoso 7 da noite, contra a permanência do Cuca no cargo de técnico do Corinthians. Por isso muitas grades por aqui, a gente não está acostumado a ver isso aqui no Corinthians, mas por isso que essas grades estão por aqui. Você bem mencionou aí as jogadoras do Corinthians, né, as brabas corintianas, as atletas do Corinthians, que são muito famosas, né, o time do Corinthians é muito famoso. Elas foram para as redes sociais, fizeram um post, todas elas, inclusive o técnico Arthur Elias, colocaram lá uma declaração nas redes sociais, dizendo que o slogan "respeita as minas", que o Corinthians usa muito, não é uma frase qualquer. Todo mundo entendeu que isso tinha sido um recado por causa da contratação do técnico Cuca. Mas hoje, antes do jogo contra o Internacional aí válido pelo Brasileirão Feminino, o Arthur Elias, técnico do Corinthians, deu uma declaração dizendo que não foi nada disso. Nada disso, essa declaração não teve a ver com o Cuca, que foi uma injustiça o que a imprensa, parte dos torcedores fizeram aí. Não, essa declaração não teve nada a ver com a contratação do Cuca, que o Duílio Monteiro Alves conversou com ele, com as jogadoras do Corinthians, que o Duílio e o próprio Cuca estão sendo injustiçados nesse momento aqui no Corinthians. Então fez questão de negar que uma coisa tem a ver com a outra. Então, portanto, deixou bem claro aí o técnico Arthur Elias, que é bastante cotado, inclusive, para assumir o comando técnico, da nossa seleção feminina de futebol aí depois da Copa do Mundo, que está marcada agora para o meio do ano. Isso posto, informação importante, o Vampeta, nosso ex-companheiro aqui de Mesa Redonda, de TV Gazeta, agora está lá na Jovem Pan, ele tinha dito que o Cuca tinha pedido para ser desligado do Corinthians, tinha conversado com o Duílio, pedido para sair, depois dessa onda aí de protestos, dessas muitas manifestações, contra a permanência dele no comando técnico do Corinthians, mas a informação que a gente tem é que isso não aconteceu, o Cuca não ligou para o Duílio, não pediu para sair, segue normalmente no comando do Corinthians, tem jogo importante agora no meio de semana contra
contra o Remo na quarta-feira, como vocês bem comentavam aí. Está completamente focado nessa partida o Cuca para tentar aí a classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos ouvir então aí o Cuca falando depois desse jogo, depois dessa derrota aí na estreia dele contra o Goiás, ele falando exatamente do que ele tá pensando aí para a sequência do Corinthians para o próximo jogo contra o Remo, como é que ele viu essa derrota, o que ele tentou fazer. Cuca agora ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Não estou nada satisfeito com o meu trabalho, com o que eu vi do nosso jogo. Não é esse o jogo que eu quero, não é esse o jogo que eu pretendo ter, né? E agora, mesmo tendo jogo domingo e quarta, entra um pouco do meu trabalho. E você pode ter certeza que em 10, 15 dias você vai ver um time muito mais ajustado. Isso você pode me cobrar. Já falei, o espírito, o compromisso total, tem que ser totalmente diferente. Com o que nós jogamos hoje, nós não vamos nem ganhar o jogo, quanto menos fazer 3 gols. Tem que ser totalmente diferente do que foi hoje. Eu não vou esconder. Não adianta vir aqui falar meia dúzia de coisa bonita. Não, porque tem isso, tem aquilo. Não, a responsabilidade é de todos nós. Eu não é porque eu estou aqui há 2 dias que não é minha também. Quarta-feira tem que ser totalmente diferente. Desde o primeiro segundo de jogo, não no primeiro minuto. E é isso que tem que fazer. Tá aí a declaração do Cuca, declaração importante, declaração forte. O Corinthians então vai se preparando aí para tentar reverter na Neoquímica Arena esse resultado, essa derrota de 2-0 sofrida no primeiro jogo lá contra o Remo na Copa do Brasil. E o Adilson Monteiro Alves, que é o pai do presidente Duílio Monteiro Alves, figura importante aqui na década de 80 no Corinthians, na criação do movimento aí da democracia corintiana. Ele também foi para as redes sociais, disse que as jogadoras do Corinthians têm total liberdade, claro, de se manifestarem, principalmente num clube democrático como é o Sport Clube Corinthians Paulista, por tradição em toda a sua história, principalmente ali nos anos 80. Vou pedir de novo para o Márcio Arcângelo mostrar aqui pra gente, ó, porque nem movimentação de pessoas chegando por aqui, não tem nada. Nada, absolutamente nada. A gente tá até preocupado porque tem mais imprensa aqui, viu, Michele, do que gente para protestar. Gente para protestar, na verdade, não tem ninguém. O pessoal da Jovem Pan chegando por aqui, o Rosenberg da Band, nosso parceiro, Vitor La Regina também do Grupo Globo aqui, o Vessone do Meu Timão tá ali também já fazendo o material dele. Enfim, imprensa tem, mas gente para protestar por enquanto não. Vamos ficar aqui, caso haja alguma movimentação a gente volta ao vivo, até antes aí do programado no Gazeta Esportiva. A gente está bem atento por aqui, mas por enquanto ninguém aqui para protestar contra a continuidade do técnico Cuca no comando do Timão. Tá certo, Michele? Devolvo para vocês aí, daqui a pouquinho eu volto aqui no Gazeta Esportiva. Bom, pessoal, vamos por partes. Vamos lá. Primeiro eu entrei aqui no Instagram, né, de uma das jogadoras do Corinthians, da Tamires, e tá escrito assim, o que tá escrito naquele texto lá, que todas colocaram, inclusive o treinador. Porque aí o treinador falou que não é em relação ao Cuca isso. Então vamos ver. Estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as minas não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso compartilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias. Essa postagem, no caso da Tamires, tem mais de 4.700 comentários. E dentro desses comentários, tem muita gente se posicionando, inclusive, contra. Muito corintiano, falando, não tá bom, pede para sair do Corinthians. Ninguém é obrigado a ficar onde não tá contente, diz o Tony Ângelo aqui. Tchau. Ao outro, tava em Marte, Plutão, só quis fazer graça. Tiveram 3 dias para falar isso e ficaram caladas até o momento. Já que o nosso clube é uma zona, fica por isso mesmo, senão estaria na rua amanhã, o Zé do Carmo fala aqui. E, no entanto, tem outras pessoas falando, outro fala, ainda esse assunto, vocês realmente não procuram se informar ou é má intenção? E tem gente defendendo aqui o orgulho de ver vocês vestindo a camisa do Corinthians, minha admiração só aumenta, atentas e fortes e tudo mais. Eu acho que tem que ficar claro se o protesto é contra o Cuca ou não é, porque dá a entender que é contra o Cuca, não é? Todo mundo entendeu errado, então? Todo mundo? Todo mundo entendeu errado. Inclusive a diretoria do Corinthians. E agora vem falar que não era, porque né, o treinador? Ontem o Duílio Monteiro Alves concedeu entrevista após o jogo, foi questionado sobre isso, falou respeito, o Corinthians é um clube democrático, elas podem se manifestar.
O Duílio também entendeu como um protesto. O pai do Duílio, o senhor Adilson, também valorizou a questão da voz feminina, mas também entendeu como um protesto. Esperaram o time perder para soltar notinha. Não teve... Vocês jogam contra o próprio clube. Não teve ninguém declarando assim, não, gente, calma, vocês entenderam errado, isso aí não é para nós. Não teve, ou seja, a imprensa, os torcedores, os dirigentes, todo mundo entendeu da mesma maneira. Então, me causa estranheza. Ou alguém está querendo agora recuar, ou então eles foram muito mal no timing, no texto, já que a ideia não era cutucar o Cuca, né, a diretoria. Então, alguém errou aí. Ou alguém não está falando a verdade agora, né, Chico? Não sei o que é. O que eu sei o Duílio chamou o Arthur e a Cris Gambaré, diretora de futebol, para conversar quando decidiu contratar o Cuca. A repercussão interna no futebol feminino foi ruim, elas não queriam. Elas não gostaram, sabe? Assim, então aqui são os bastidores que elas comentaram. Não gostaram. E segundo o Duílio, depois que ele explicou o caso, aí tudo se esclareceu e, bom, então tudo bem. Isso é o que o Duílio passou pra gente. Mas aí depois vem essa nota. E a nota vem logo depois do apito final em Goiás. A derrota por 3-1. E aí o pessoal, olha, gente, se você pegar como é que aqui, o Chico entendeu tudo isso? Tá bem mais negativo até do que positivo no dela, tá? O problema todo, essa manifestação que as meninas fizeram até tinha sido assimilada já. Vamos falar a verdade, né? Assimilaram, tal, o Duílio falou aqui, outro comentou ali e tal, e ficou elas por elas. O problema todo foi hoje, quando o Vampeta, nas redes sociais dele, disse que o Cuca não aguentou a pressão e pediu demissão. Foi isso que aconteceu. Ele pediu? Não, claro que não. Não pediu. Agora, quem passou essa notícia pro Vampeta? Quem passou? Eu vou falar, eu vou dar meus bois aqui, porque a confusão está tão grande no Corinthians. Vai revelar a fonte? Vou revelar a fonte do Vampeta. Vou revelar a fonte do Vampeta. Vai falar outra Foi o Jaça. O Jaça. O cabeleireiro? O Jaça do Corinthians, que passou essa notícia pro Vampeta. Eu não sei de onde o Jaça tirou isso, porque não aconteceu isso. Ô Jaça, você está jogando lenha na fogueira, cara? Está pagando fogo com gasolina? Não é assim, cara. O Corinthians hoje está tão conturbado, mas tão conturbado. Tem coisas tão importantes para passar e você fica jogando, botando lenha no Vampeta. E o Vampeta tá certo. Caiu a informação nele, ele botou na rede social. Tá cheio de complicação para responder ali nas categorias de base do Corinthians. Então, eu sei. Então, quer dizer, tá tudo muito complicado. E o Adilson Monteiro, Adilson, meu querido, você errou. Você não devia ir contra o seu filho, cara. Ele é seu filho. Porque o Adilson é contra o Cuca. Ele soltou uma nota hoje, dando razão para os protestos das mulheres. Mas eu acho que ele está se referindo ao direito de se manifestar. Mas aí O que ele falou? Agora tem que ficar lendo nota. Acho que ele está direito. Agora, Chico, só uma informação. É uma nota aqui, uma nota ali. Muita nota. E o fogo vai crescendo. Sim, sim. A fogueira vai se alastrando. Já tem segurança, grade, tudo ali. Segurança, grade. Hoje reunião do conselho. Ele postou. O pau vai quebrar. Ele postou o Adilson também postou eu isso daí. sei, por isso mesmo. Ele postou hoje. E aí que deu a confusão. Todo mundo achando que o Cuca iria mesmo sair. Agora, a informação o Cuca, quando percebeu a repercussão toda que causou, ele chamou o Duílio, essa conversa aconteceu, mas ela aconteceu antes dessa entrevista que vocês estão vendo aí agora, antes da apresentação. O Cuca chegou no Duílio diante de tanta repercussão e disse: Duílio, seguinte, se quiser, eu vou embora. A gente desfaz, acabou. Tá tudo beleza, bem. Tá tudo bem. E aí o Duílio falou: não, você só vai embora se você quiser. Ele falou: não, eu não quero. Então vamos pro pau? Vamos pro pau. E aí ele foi para a coletiva de apresentação. Então, o Cuca chegou a colocar o cargo à disposição do Duílio? Chegou. Antes da apresentação. Antes de tudo. Isso. Quando o Corinthians vai anunciar o Cuca, veio aquela repercussão imediata e o Cuca: Duílio, fica à vontade. Se quiser, a gente desfaz agora. E o Duílio falou: não, vamos, eu vou até o fim. E o Cuca falou: então vamos. Aí foi a apresentação, inclusive demos tudo aqui ao vivo no Gazeta Esportiva. Depois disso, não teve nenhum pedido, inclusive, né, Chico? A gente está bem atualizado aqui agora. Estamos bem atualizados. Diretor, chega uma coisa que o Cuca falou, vocês queriam falar sobre a declaração do Cuca para vocês não esquecerem. A declaração que o Cuca deu sobre forte, o jogo. E aí, assim, sobre o jogo... Quer relembrar? Não, a gente já viu. Para mim é muito legal a declaração, porque ele fala muito da questão do compromisso.
tem que correr mais, tem que ter mais compromisso. E ele fala assim, mas o problema não é o preparador físico, não. No meio da entrevista ele falou, o problema não é o preparador físico, é o compromisso que tem que ser diferente. E é por isso, Chico, que eu tô acreditando numa escalação bem diferente do que a gente está acostumado, mais leve, mais rejuvenescida. Acho que teremos surpresas na hora que sair ali a escalação quarta-feira, Chico. Vem cá, mas aí que tá, Saladar, vamos deixar o telespectador maluco. Igual fica nas reuniões lá que do Mesa Redonda. Diz mais ou menos, que escalação você acha que ele vai mandar para campo? Mais ou menos. Hoje foi um treino regenerativo, né? Ele nem começou a treinar o time. Mas eu assim, acho que nem ele sabe. Eu acho que nesse momento nem o Cuca sabe, Chico. O que me parece, pelo que foi o jogo e pela entrevista dele, é que ele ficou bastante incomodado. O Duílio deu uma entrevista falando, esses caras podem jogar mais. Então o Duílio também já está se mostrando incomodado. Já está de saco cheio. E está quase tudo ligado a intensidade, compromisso, pegada, esforço. Ou seja, eu estou imaginando, eu imagino um time mais jovem. Eu não duvido do Barleta, do Pedro serem titulares, o Rony voltar a ser titular. Eu acho que ele vai querer um time que morda em campo, Chico. O Murilo está bom já para entrar? Não, é o Caetano. É o Caetano. O Caetano não está bem ainda. E tem que ser um time que morda, porque se não morder, tá fora. Agora tem uma questão também que eu queria até ouvir o Chico sobre isso. O pessoal fala, tem que botar os caras mais jovens. Tá? Eu até entendo isso a médio prazo. Vai mudando o time, vai entrosando. Isso. Tudo bem. Agora, quarta-feira... É certo mudar assim, meio time? Não. E botar o time totalmente desentrosado cheio de moleque, para o jogo mais importante e talvez mais difícil? Não é. É você tentar... Se eu conheço o Cuca, o que o Cuca vai fazer? Ele vai chegar nos veteranos e vai dar um papo reto com os caras. Eu também estou achando que é isso aí. Ele vai dar um papo reto com os caras. Escuta, ou vocês jogam, eu preciso de vocês agora, vamos ganhar do Remo, e vamos ganhar do Palmeiras, vamos ganhar do Independente Del Valle, ou senão eu não preciso mais de vocês, sabe? Não preciso mais de vocês. Aí rescinde o contrato dos caras e começa do zero. Começa com um time sub-20 e seja lá o que Deus quiser, sabe? Eu acho que tem que ter essa conversa mesmo, com todos os jogadores. Não tem que aliviar para ninguém. Do goleiro ao ponta esquerda. E o Cuca não alivia. Não pode aliviar, tem que chegar e ter um papo reto com esses caras. É um papo reto. E papo reto do Cuca é aquele papo mesmo. Não tem conversa. E ele falou, não falo aqui na imprensa o que eu falo lá dentro. E aí você pensa, se na coletiva... Ele falou aquilo tudo, então lá dentro... Nossa Senhora! Ele deve ter descascado. E é isso que o Duílio Monteiro Alves quer. É lógico. É isso que o Duílio Monteiro Alves quer. Inclusive, pesou na hora ali Cuca ou Dorival. Isso aí. E o Dorival é muito amigão. Não, sabe qual que é o problema? É louco e o Dorival talvez fosse uma situação para longo prazo no Corinthians. E o Cuca é um negocinho, eu preciso resolver em 4 dias, não é? O que o Duílio pensou e explicou pra gente aquele dia, eu tô falando que ele revelou, porque ele falou, pode dizer que eu falei. Ele falou exatamente isso. Eu sei, preciso de alguém que bata de frente e que agora resolva o meu problema para quarta-feira. Dorival, maravilhoso pro conjunto do ano, tal, só que o Corinthians tá com um monte de... Para ir arrumando o time, para resolver assim para quarta. Agora, Chico, sinto que teremos uma escalação diferente. Sinto. E eu tô achando que ele vai dar mais espaço para os jovens, um time mais rápido. E os veteranos que jogarem, aí eu tô com o Chico. Eu acho que vai ter um enquadramento ali na parede. Você acha que as Brabas erraram na manifestação? Eu não sei quem, porque claramente foi orquestrado. Sim, todo mundo fez junto? Todo mundo fez junto, abraçaram a ideia. Então, quem orquestrou? Essa pessoa, acho que... Ou alguém está recuando agora não quer assumir a bronca de que foi pro Cuca mesmo, ou então foi muito mal feito. Porque todo mundo entendeu errado. O timing errado. Não, o timing, então... Então, assim, ou alguém está recuando, ou fizeram muito mal feito. Eu só quero lembrar a todos, né, que esse ano é eleição no Corinthians. E esses protestos têm tudo a ver com isso, né? E essa eleição... Esse protesto tem tudo a ver. Será que já tem gente tudo a ver com a eleição. Gente, é só você chegar em quem está protestando e você ver que chapa que ele é. Aí você já sabe. E você falou que a maioria está em todas as enquetes que foram feitas na Gazeta, fora da Gazeta. Todo mundo quer o Cuca, pelo que eu tô vendo. A maioria mesmo, assim, mais de 70% é a favor da contratação do Cuca. Você viu como mudou de quinta-feira para hoje? Já mudou, porque na quinta-feira estava muito... Deu um tempo, o Cuca falou, se manifestou, calma. E hoje já está diferente. Até no da menina aqui que eu li, da Tamires,
É difícil pegar um comentário a favor aqui. Né? A maioria está contra. Não sei das outras jogadoras, né? Contra a manifestação neste momento, porque entenderam ser contra o treinador após a derrota por 3-1, colocando mais lenha na fogueira na situação do Corinthians, tá?